Primeira questão. Essa questão, apesar de ser uma questão do ITA, né, é uma questão que, se vocês for analisar, é uma questão básica, de matemática básica, na verdade, lá do ensino fundamental. Tá? Ué, mas como assim? Uma prova de química do ITA vir com essa concepção? É exatamente porque, às vezes, os estudantes não se preocupam com esses detalhes das pequenas coisas, principalmente saber o significado, tá? Dessas pequenas coisas. Tá? É por isso que eu insisto nisso, né? O valor das pequenas coisas. O que essa questão está querendo saber é simplesmente o seguinte: dessas 4 soluções que vocês têm aí, qual ou quais delas tem concentração 10% em massa de cloreto de sódio? É só isso a questão. Tá? Item 1. 10 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água. Isso é para te confundir. Tá? 10% não significa 10 gramas do soluto em 100 gramas de solvente. Não. 10 gramas do soluto para cada 100 gramas de solução. Se tu pegares 10 gramas do sal e misturar com 100 gramas de água, qual vai ser a massa total? 110 gramas. Quanto é que dá 10% de 110 gramas? 11. E não 10. Tá vendo como está errado? O item 2 também está errado porque é igual. 100 mililitros de água corresponde a 100 gramas. Lembra que a densidade da água é 1? Então o item 1 está errado, o item 2 está errado. Tá? O item 3. O item 3 diz assim: ele tem 20 gramas do sal em 180 gramas de água. Somando 20 com 180 vai dar 200. Quanto é que é 10% de 200? 20. Tá certo? Quer fazer o cálculo? 200 é o total. O que chamamos de 100%, gente, é a solução. A solução é que é o todo, soluto mais solvente. Tá? O que é a solução é o suco pronto. Água, açúcar, o suco, tudo lá junto. O totalzão é o 100%. Tá? Então, 200 gramas está para 100%. Os 20 gramas de soluto estão para X. Aí sim corresponde a 10% em massa. Tá? No item 4, o item 4 misturou tudo. 10 mols de cloreto de sódio em 90 gramas de água? Não. Se fossem 10 gramas em 90 gramas, estaria certo. Mas 10 mols de cloreto de sódio, a massa molar do cloreto de sódio é 58,5. Isso vai dar 585 gramas do sal para 90 de água. Tá? Totalmente fora do normal. Tá bom? Então, nesse caso, nessa primeira questão, somente o item 3 tem uma solução a 10% em massa. Vê como se trata de uma questão bem simples e vestibular do ITA. Tá? Então, não se despreocupe com essas coisas pequenas, em saber o significado. Na verdade, é só isso que interessa. Tá bom? Questão 2. Essa questão 2 é uma questão que já foi na prova do Enem, né? E que também é de porcentagem, uma questão mais matemática do que química. O álcool hidratado, utilizado como combustível veicular, é obtido por meio da destilação fracionada de soluções aquosas geradas a partir da fermentação de biomassa. Durante a destilação, o teor de etanol da mistura é aumentado até o limite de 96% em massa. Considere que, em uma usina de produção de etanol, 800 kg da mistura álcool-água, com concentração de 20% de etanol, foram destilados, sendo obtidos 100 kg do álcool hidratado a 96% em massa de etanol. Tá? Aí a pergunta: a partir desses dados, é correto concluir que a destilação em questão gerou um resíduo com quantos por cento de etanol? Deixa eu só explicar essa questão para vocês. Ele tinha lá uma mistura de água e álcool em que a concentração do álcool era de 20%. Ele destilou, com essa destilação a gente consegue obter um álcool mais puro, tá? Então ele fez essa destilação até que a mistura final tivesse 96% de etanol, sempre porcentagem em massa. Tá? Só que o que era 800 gramas, depois de destilado, produziu ali o etanol, né, o álcool mais concentrado, só 100 kg. Quer dizer, isso aí gerou um resíduo, né, gerou 700 kg de resíduo. A questão é, qual a porcentagem de etanol nesse resíduo, nessa parte aí que não foi destilada? Tá bom? Então é uma questão simples de matemática. Ó, eu tinha 800 kg da mistura inicial, com 20% de etanol.
Como é que eu calculo 20% de um número, gente? É só multiplicá-lo por 0,2, tá? Então, 20% de 800 gramas vai dar, de 800 quilogramas vai dar 160 quilogramas. Isso é a massa de álcool que nós tínhamos lá no início. Se vocês preferirem 100%, 800, 20%, X, esse teu X vai dar 160 quilogramas. Tudo bem? Destilou, esses 800 no final vão me dar 800 quilogramas do destilado, com 96% de álcool. 96% de 100, 96. Tá? Então percebam que de 800 para 700, para 100, dá uma diferença de 700. Isso aqui foi o resíduo. Tá? Nesse resíduo, quanto é que nós temos de etanol? Se no início tinha 160, eu consegui coletar 96 lá no final, significa dizer que nós tivemos aqui uma diferença, 160 menos 96, isso aí vai dar 64 quilogramas. Ou seja, nos 700 quilogramas do resíduo, ainda temos lá 64 quilogramas de etanol. Só que a pergunta é em porcentagem. Isso corresponde a quantos por cento? Se 700 está para 100%, 64 gramas está para X. Tá? Quando eu simplificar isso aqui, vai ficar 64 dividido por 7, isso dá 9,14. Tá? A questão aí me deu a opção 0%, está fora, 8% fora, entre 8,4 e 8,6 errado, na letra D, entre 9 e 9,2 é a opção correta. Tá? Então nós temos aí um resíduo que está entre 9 e 9,2% de álcool. Tudo bem? Questão 3, também uma questão simples, também uma questão do Enem. O soro fisiológico é uma solução de cloreto de sódio, uma solução aquosa de cloreto de sódio a 0,9% em massa desse sal. Já caíram muitas questões de vestibulares por aí falando do soro caseiro, tá? Do soro fisiológico. O soro fisiológico é uma solução aquosa de cloreto de sódio comumente utilizada para a higienização ocular, nasal, de ferimentos, de lentes de contato, enfim, o soro caseiro, o soro fisiológico é muito usado, né, amplamente utilizado. Sua concentração é de 0,9% em massa. Vê como essas questões de vestibulares mais bem boladas, inclusive do Enem, sua concentração é 0,9% em massa. E vê que ele não usa o termo título, né? Essa burocracia aí. E a densidade dessa solução é 1. Pergunta, qual a massa de cloreto de sódio em gramas deverá ser adicionada em água para preparar meio litro de soro caseiro, 500 ml. Tá bom? Então nós temos uma concentração de soro de 0,9% em massa, título em massa. Isso aqui significa dizer que nós temos 0,9 grama do sal para cada 100 gramas do soro. Só que a questão está dizendo que a densidade é 1. Então quer dizer que 100 gramas correspondem a 100 mililitros. Então ficou simples. Se em 100 mililitros do soro tem 0,9 grama de álcool, nos 500 mililitros que a questão pede, nós vamos ter X. 5 vezes 0,9 dá 4,5. É a resposta que vocês têm bem aí na letra C. Viu como é simples? Tá? Vejam que aqui é 0,9 grama do sal para 100 gramas do soro. Para eu transformar esses 100 gramas para mililitro, eu preciso da densidade. Como a questão mandou usar 1, já que é uma solução aquosa diluída, né? Então, 1 grama, 1 mililitro. 100 gramas, 100 mililitros. Por isso que ficou muito simples, ou muito mais fácil, a questão de vocês. Tudo bem? Vamos à quarta questão? Também uma questão do Enem. Vê como esses assuntos de química, de solução, de cálculos químicos, estão praticamente em todos os anos do Enem. Tá? Essa questão 4. Pelas normas vigentes, 1 litro de álcool hidratado que abastece veículos deve ser constituído por 96% de álcool puro e 4% de água, em volume. Né? Lembra o álcool 96 graus de era? A gente já explicou aqui. É esse aí. As densidades desses componentes, ele está tirando a densidade do álcool e da água, né? 800 gramas por litro do álcool e 1.000 gramas por litro, que equivale a 1 quilograma, né? Por litro da água.
Um técnico de um órgão de defesa do consumidor inspecionou 5 postos suspeitos de venderem álcool hidratado fora das normas. Colheu uma amostra do produto de cada posto e mediu a densidade de cada um. Aí vocês têm o posto 1, 2, 3, 4 e 5 com os valorizinhos de densidades escritos aí. Tá bom? A pergunta é, a partir desses dados, o técnico pôde concluir que estavam com combustível adequado somente os postos, tá? Pela densidade que a gente vai descobrir isso. Tá certo? Então está aqui a densidade do álcool, isso aqui vale, gente, a 0,8 grama por mililitro, tá? Que dá 800 gramas por litro. Lembra que agora a gente mostrou isso na aula de densidade? Tá? Densidade da água, 1000 gramas por litro, ou seja, 1 grama por mililitro ou 1 quilograma por litro. O que significa álcool 96 graus GL? Tá? Tem 96% de álcool e 4% de água. Eu já coloquei logo aqui para 1 litro ou 1000 mililitros. Tá? Se para 100 tem 96 e 4, para 1000, 960 e 40. Daí que a gente consegue fazer essas continhas mais rápido. Tá? Sim, mas aqui está em volume, eu preciso saber as massas. Da água não tem problema, porque a densidade é 1, então 40 mililitros já corresponde a 40 gramas. E do álcool? Como é que eu vou saber a massa correspondente a 960 mililitros de álcool? Muito bem, pela densidade. Se 1000 mililitros corresponde a 800 gramas, tá? Os 960 mililitros vão corresponder a X. Esse X vai dar 768 gramas. Essa é a massa de álcool, essa é a massa de água. Somando os dois, 808 gramas, que já estão em 1 litro. Por isso que eu já coloquei aqui a densidade da mistura deu 808 gramas por litro. Tá? Aqui, para encerrar essa questão, tem um raciocíniozinho. Vejam que eu estou misturando álcool com água. A densidade do álcool é 800 e da água é 1000. Tá? A densidade da mistura vai estar nesse intermédio aí, vai estar nesse meio. Tá? Quanto mais água tiver, mais próximo lá de 1000, né, maior. Quanto menos água tiver, mais próximo de álcool. Se esse álcool foi adulterado, naturalmente foi com água. Tá? Então, o que deve estar de acordo? Uma densidade de 808 gramas por litro ou menos, ou menor, porque aí significa dizer que teria um teor de álcool até maior do que o permitido. Né? E é estranho, certamente a gente não vai ter isso. Entenderam? Então, o posto 1 te deu uma densidade de 822, está fora. O posto 2, 820. Se tiver maior do que 808, está fora. Tá? O posto 3, 815, também está fora. O posto 4, 808, perfeito. E o posto 5, um pouco menos que 808, 805, portanto, também está de acordo. Então, estão de acordo os postos 4 e 5. A resposta aí está na letra E. Entenderam? Vejam que depois desse cálculo todo que nós fizemos, ainda teve esse raciocínio. Não tá de acordo só o 808. 808 ou menos. Porque se a densidade deu menos, o teor de álcool está maior ainda. Entendeu? Se deu mais, tem mais água. Então, fora. Está fora. Tranquilo? E para encerrar, a questão 5 também é uma questão básica, tá, turma? Mas aí só para mostrar para vocês como essa história de converter massa para volume, acabamos de fazer aqui, e vice-versa, requer a densidade. Quem vai te dar a densidade é a questão. Questões podem não te dar a densidade da água, por isso que eu aconselho a saber. A densidade da água é 1. Tranquilo? Essa questão 5, por exemplo, não te deu a densidade da água. Eu precisei saber. Olha, foram misturados 160 gramas de etanol com 320 gramas de água. Tá? Sabendo que as densidades do álcool e da solução, vê que ele não deu a densidade da água, são respectivamente iguais a 0,8 grama por centímetro cúbico, a mesma coisa que 0,8 grama por mililitro, e 0,96 grama por centímetro cúbico. Pode-se afirmar que o teor em volume de etanol... Vocês estão vendo essa questão, gente? Ele me deu a massa do álcool, a massa de água e pede a porcentagem em volume.
Vamos então somar. Olha, nós temos 160 gramas do álcool com 320 gramas de água, portanto dá uma massa total de 480 gramas, certo? Isso aqui é a massa total da solução. O que eu vou fazer? Eu vou encontrar, já que ele quer a porcentagem em volume, né, de álcool, nós vamos descobrir qual o volume do álcool e qual o volume total. Porque eu chamo o volume total de 100%, o volume só de álcool, X. Entenderam? Eu tenho a densidade do álcool e tenho a densidade da solução. Pela densidade do álcool, 0,8 grama corresponde a 1 mililitro, 160 gramas corresponde a X. Chamei de V1 porque é o volume do etanol que eu vou considerar como sendo aqui o soluto. Tá? Vou transformar esse volume aqui, essa massa da mistura, para volume, com a mesma coisa, com a densidade. 0,96 grama está para 1 mililitro. Mililitro, centímetro cúbico é a mesma coisa. Para 480 gramas, X, chamei de V, o volume total da solução. Certo? Então, em 500 mililitros da mistura, eu tenho 200 mililitros de álcool. Isso corresponde a quantos por cento? Entendeu? Se 500 está para 100%, 200 está para X. Esse X eu estou chamando aqui de título em volume. Portanto, vai dar 40%. Muita gente quando vê, 200 equivale a 40% de 500. Já poderíamos fazer isso, tá? Então, essa resposta aí, 40%, está bem aí na letra B da questão de vocês, tá? Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima.